Vamos pra cima, Agão, vamos pra Vamos cima. pra cima. Bora. Ó, eu já queria falar o primeiro versículo aqui, que eu achei muito interessante. Mateus 22, versículo 41. Vai falar assim, ó. Estando reunidos os fariseus, aqui estava o povo ali reunido, e estavam os fariseus. E interrogou Jesus. Jesus os interrogou, dizendo, aí vai no 42, que pensais vós de Cristo? Essa é uma pergunta que Cristo fez para eles. O que pensais de Cristo? É interessante quando a gente vê na palavra que você vê Cristo interessado em saber o que eles estão pensando de Cristo. E a gente reflete para nós. Para nós, quem é Cristo, né? Aqui você vê na palavra de Deus, Jesus, ele realmente ativando esse pensamento nas pessoas. Porque muitas vezes a gente ouve falar de Cristo, ouviu falar para outra pessoa, mas para nós, quem é realmente Cristo, né? E a gente vê algo interessante na palavra quando também Pedro é interrogado, né? E Pedro, ali um discípulo, ele diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para Pedro respondeu, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ali Cristo fala que o Espírito Santo revelou isso para ele. Então ele realmente respondeu ali através do Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Salvador. E a gente vê que o próprio Espírito também falou algo de Jesus. O Espírito falou que para Cristo é aquele que ele vem testificar. O Espírito Santo veio testificar de Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Então até o Espírito Santo, ele tem uma definição de Cristo. Você vê o próprio Espírito Santo dizendo, eu vim testificar do Filho, Amém. Que é o próprio Deus. E nós vamos ver o próprio Deus também tendo realmente uma resposta de quem é Cristo. No momento do batismo ali de Jesus Cristo, quando João Batista vai batizar ele, vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e ali se abre os céus, né? E aí Deus fala, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. No caso, me comprazo é que me alegro. Esse é meu filho amado, de quem me alegro muito. Então você vê até o próprio Deus sabe quem é Cristo, sabe definir Cristo. E o próprio Jesus, ele mesmo já respondeu quem ele era. Jesus, na palavra, muitas vezes diz, eu sou o alfa, o ômega, no caso, o início e o fim. Porque antes de todas as coisas, ele já era. Antes da fundação do mundo, Cristo, ele já foi enviado, né, como um cordeiro. E ele diz também que ele é o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida e a luz do mundo e o bom pastor que deu a vida. E ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz também que é a videira verdadeira. E a gente vê algo muito interessante. Para nós, quem é realmente Cristo nas nossas vidas? Será que realmente nós temos uma definição, né, Iagão? Será que realmente a sociedade, todos nós estamos refletindo nisso, né? Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para nós, né? O que representa para nós? Se essa pergunta fosse para cada um de nós, do pessoal da live, todos que vão assistir, o que a gente poderia responder? Quem é Cristo, né? E isso é uma pergunta que eu vejo muito importante, né? Para ativar em nós realmente raciocinar, né? Pensar em realmente quem é Cristo. Da mesma forma quando nós vamos falar quem é o nosso pai, quem é nossa mãe, quem é nosso filho, nós vamos saber falar, né? Com certeza. E você tocou nesse assunto, né? Muito interessante, nesse ponto muito interessante, que várias pessoas elas vão, né, dizer algo diferente sobre quem é Jesus, ou por influência do que foram ensinados, ou por influências do que a própria cultura, né, impõe ou diz para eles, né, sobre quem é Jesus. Mas o legal foi que você citou, né, versículos, né, Ralfão, e sobre quem é Jesus, né? E como disse Pedro, Jesus, ele é o enviado de Deus, né? O próprio Deus encarnado, o Salvador do mundo, né? O começo e o fim, né? Antes de Deus, nenhum outro Deus se formou. Ele é a revelação do próprio Pai. E muitas vezes nós deixamos a cultura ditar
quem é Deus, né? E nós não aplicamos as escrituras, né? O que a escritura diz a respeito sobre Jesus. E Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, assim como o apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios, né? Jesus é a imagem do Deus invisível, o Deus encarnado. E o que é interessante é que no mundo que nós vivemos hoje, na cultura que nós vivemos hoje, todo mundo fica feliz quando ouve-se falar do Mestre Jesus, né? O Mestre Jesus, e as pessoas amam Jesus até a página 2. As pessoas da nossa cultura amam Jesus até a página 2. Se você fala que Jesus foi apenas um mestre que ensinou boas morais e deu bons ensinamentos, todo mundo te aplaude. Até os muçulmanos creem que Jesus, né, existiu e foi um profeta. Só que nós, como cristãos, né, pequenos cristãos, nós temos que declarar realmente, de fato, quem Jesus é, de uma forma corajosa, o que a Escritura nos diz a respeito de Jesus. Né? Se nós realmente cremos que a Escritura é a nossa regra de fé e prática, nós temos que ser corajosos como a Igreja de Cristo aqui na Terra para dizer, não, Jesus não foi apenas um mestre que deu bons ensinamentos, mas Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o Deus encarnado, e ele quer ser o Senhor da sua vida, né? E muitas vezes as pessoas falam, não, eu concordo com a Bíblia até a página 2, ou eu concordo com os ensinamentos de Jesus até a página 2. Mas não, o Senhor Jesus, ele é merecedor de toda a nossa devoção, de todo o nosso louvor, né? Então é muito interessante nós temos uma percepção sólida sobre quem é Cristo, para que nós cresçamos como uma igreja saudável, entende? Boa. Porque isso vai ditar o que as próximas gerações vão ensinar sobre Jesus. E está mais que provado, né, nas Escrituras, que Jesus, ele não é apenas um bom mestre ou um ser humano qualquer. Ele é o Deus que se fez carne, o único Deus, e habitou entre nós. Então, se a gente tiver uma ideia sólida de quem é Jesus, isso é maravilhoso, porque isso vai ditar, né, quão forte na fé vai ser os nossos futuros pastores ou os nossos filhos, né? Por isso eu acho importante a gente ter uma visão clara, primeiro de tudo, né, sobre o que as Escrituras nos ensinam, né, a respeito de Jesus. E é isso. É interessante o futuro, né? Eu até marquei aqui, eu vou até marcar algumas palavras-chave, né, que eu acho interessante isso, o futuro, né? Porque muitas das vezes isso reflete no futuro, né? Como realmente nós estamos conhecendo Cristo e como nós estamos realmente falando de Cristo, isso reflete as nações, né? Reflete o futuro, as gerações. Então, quando realmente nós não realmente falamos com intensidade mesmo do nome de Jesus, para conhecer verdadeiramente, você chegar ao ponto de falar que nem Pedro, né? Pedro ali bem íntimo com Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Falar desta forma, né? Convicta. E não realmente de uma forma que, eu já ouvi falar, porque isso reflete realmente nas nações, reflete no futuro, né? E você vê que nesse momento, quando o Pedro vai falar, era o início ali realmente do Evangelho, e aquelas pessoas estavam sendo preparadas. Você vê algo muito interessante. Cristo estava preocupado já ali do início, saber que para tu, quem é Jesus, né? Quem eu sou para vocês, já preparando, forjando eles a realmente a saber realmente ao fundo quem é realmente o Jesus, o Cristo, né? E ali eles responderam. E não só ele, né? Não só ali esses homens que nem Pedro e vários outros, mas também você vê o próprio Espírito Santo falando já na palavra quem é Cristo e o próprio Deus. Amém. Tu és, né, meu filho amado, em quem me alegro. Então Jesus é o que? A alegria
do próprio Deus. Então nós temos que olhar para Cristo. Se Cristo é a alegria de Deus, né Iagão? Se Cristo traz essa alegria de Deus, do próprio Deus, a gente sabe que Cristo também é o próprio Deus, né? A gente sabe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente tende a olhar para Cristo de uma forma diferenciada, sabendo que Ele realmente é o enviado, Ele realmente é o Salvador. E quando nós olhamos para Cristo, nós estamos alegrando o Pai, Deus Pai, porque o Filho trouxe alegria, né? Então é interessante isso daí, quando você vê Cristo aqui forjando, realmente incentivando as pessoas a falarem: quem sou eu para vocês? E é algo que nós temos que refletir. Olha que bênção, hein? Já iniciamos aí com algo muito, muito bom para nós aqui hoje, para quem está assistindo, quem vai assistir. Já sentar e falar, escrever o que você pensa sobre Cristo, né? Marcar em algum lugar, falar, ó, isso aqui, isso me representa, isso aqui que eu sei do Senhor, que eu acredito. E Deus olha isso, Deus vê isso, o próprio Cristo vê isso, né? Com certeza. E o próprio Jesus, ele deixa bem claro, né, quem ele é. Ele não é um mestre misterioso que... Sim, ele não deixou algo assim meio incerto, né? Ele mesmo falou na palavra, né? Eu sou o pão da vida, né? Exato. Ele não escondeu a sua identidade como algo místico, né? Como uma revelação mística. E várias heresias entraram na igreja ao longo da história para tentar realmente tirar a credibilidade da divindade de Jesus. Mas Deus é tão soberano ao longo de toda a história da igreja que ele não deixou isso acontecer, né? Até mesmo os próprios gnósticos, quando eles se levantaram e quando João escreve, né? O apóstolo João, ele escreve o Evangelho de João, ele fala: eu toquei em Jesus. E Jesus, ele é a imagem do Deus vivo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Cheio de graça e de verdade. Então, a gente vê que ao longo da história já tinha algumas heresias se levantando para tentar desmerecer a divindade de Jesus, né, como algo incerto, né? Ah, não, Jesus não disse muito bem que ele era Deus, mas ele disse sim, e ele falou um melhor adjetivo que Jesus usa para ele mesmo, que deixa mais claro, é quando ele fala: eu sou o Filho do Homem, né? Apontando para Daniel 7, né? A profecia de Daniel 7, que um homem com figura de Deus estava descendo, né, numa carruagem de fogo, pronto para julgar as nações, né? Apontando para o próprio Deus. Um Deus com figura de homem, né, montado numa carruagem de fogo, pronto para julgar as nações. E Daniel dá o nome do Filho do Homem, né? E quando Jesus fala: eu sou o Filho do Homem, ele está apontando para Daniel, dizendo: eu sou o próprio Deus, né? Eu sou o Deus encarnado. Então é por isso que a gente vai olhar, né, quando Jesus vai até o Sinédrio e quando ele está prestes a ser morto, Jesus usa essa expressão, né? Eu sou o Filho do Homem. E aí o sacerdote, o sumo sacerdote, ele rasga as suas vestes dizendo que Jesus estava blasfemando. Ou seja, para você ver quão forte é essa expressão: eu sou o Filho do Homem. Então, Jesus dizendo: eu sou o Filho do Homem, ele estava dizendo na cara dos fariseus, dos sumos sacerdotes: eu sou a imagem do Deus invisível, e um dia eu vou vir para julgar todas as nações. E a Bíblia inteira aponta para isso, né? Como eu disse no começo da live sobre Salmos 2, né? E a Bíblia aponta para isso, que Jesus um dia virá para julgar as nações. Claro que ele traz redenção, ele traz perdão de pecado, mas Jesus nos livra
da própria ira de Deus. Entende? Deus é um Deus de amor que nos traz perdão. Jesus, ele nos traz perdão, uma nova vida, nos traz redenção, mas essa redenção só está disponível para aquele que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, não como um mero mestre, né? Não como só um mestre que ensinou bons ensinamentos.